O Vasco procurando mudar de patrocinador em sua camisa e reforço traçado para chegar ao Brasileirão. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Os últimos testes e correções realizadas por Ramon Dias e toda a sua comissão técnica no Vasco através de jogo treinos e também amistosos têm feito com que o técnico possa ter um pouco mais de confiança em seu elenco para a temporada de 2024 e gerado algumas expectativas positivas nele mesmo. O treinador ainda esteve expressando um pouco de sua satisfação com a evolução do Vasco nos treinos. Ressaltou toda a concentração e determinação dos atletas em direção ao primeiro confronto que o Vasco vai ter, que será contra o Grêmio, que vai marcar o início de sua jornada no Campeonato Brasileiro de 2024. A preparação que o Vasco tem realizado, com semanas de concentrações dedicadas ao aprimoramento técnico e tático, tem refletido também no comprometimento da equipe em alcançar o sucesso, corrigindo os erros que esteve cometendo durante o Campeonato Carioca, principalmente na fase de semifinal, onde deixou a desejar e muito no compromisso contra o Nova Iguaçu, onde esteve sendo superado. E é claro, o técnico Ramon Dias sabe muito bem disso. O treinador argentino tem mantido um senso de confiança um pouco maior em relação ao que a equipe tem apresentado nos treinamentos. Abre aspas, nós gostamos da mudança que está fazendo o Vasco. A equipe, os jogadores concentrados em um único objetivo, que é a partida contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Tivemos a possibilidade de ficar concentrado uma semana para poder trabalhar bem e ser muito intenso em todos os trabalhos que estivemos realizando. Fecha aspas. Ainda tratou de falar um pouco mais em relação a todo esse momento que o Vasco teve após a saída do Campeonato Estadual Carioca e assim mais tempo para treinar de forma intensa, e é isso que ele tem colocado em prática com toda a sua equipe de jogadores. Obviamente o teste para valer será mesmo a partida contra o Grêmio, que acontece apenas na segunda semana de abril, onde o Campeonato Brasileiro enfim começará e o Vasco poderá estar em campo novamente com o torcedor acompanhando um pouco mais dessa equipe que estará defendendo o Vasco no Brasileirão. Você, torcedor vascaíno, acredita que o Vasco poderá fazer uma temporada de Brasileirão positiva? Comente aqui abaixo qual é a sua opinião. No contexto de todo o elenco do Vasco para a temporada de 2024, existe a situação de uma dupla, mais precisamente sendo elas Keiler e Vitor Luiz, que ainda não entrou em campo para a temporada de 2024. Cerca dos 30 jogadores que fazem parte do plantel atual do Vasco, a presença desses dois jogadores que foram contratados inclusive durante 2024, mas que ainda não tiveram a oportunidade de serem utilizados em partidas oficiais. Dois jogadores que, embora não tenham tido oportunidades de demonstrar seu potencial em campo, ainda representam jogadores que podem jogar durante o ano de 2024, mas que foram contratados com o intuito principal de estar fazendo toda a distribuição do elenco. O goleiro Keiler chegou do Internacional para ser o principal reserva de Léo Jardim durante a temporada de 2024, e assim sabe que também para conquistar a titularidade será muito difícil, principalmente devido à fase que o goleiro tem vivido nos últimos meses pelo Vasco. É um dos destaques do elenco e por isso Keiler ainda não conseguiu atuar na temporada de 2024 pelo Vasco. Vitor Luiz, jogador que veio do Coritiba, também praticamente no mesmo contexto de Keiler. O lateral esquerdo veio para ser reserva do titular Lucas Piton, que também vive uma fase muito boa no Vasco. Se tem dois jogadores que podemos citar facilmente que são destaques no Vasco em 2024, são Léo Jardim e também o lateral esquerdo Lucas Piton. Ou seja, os dois principais
jogadores da equipe, como também ao lado de outros atletas, mas que hoje dificilmente saem da titularidade. Assim, os atletas ainda não tiveram nenhuma oportunidade de estar atuando no Vasco, mas é claro, o Brasileirão, por ser uma competição longa e intensa, pode permitir que isso venha a acontecer. O torcedor do Vasco tem visualizado a possibilidade da equipe não renovar o contrato com a atual fornecedora de material esportivo, sendo ela a Capa. Agora, o Cruz Maltino pode abrir caminho para novas parcerias que podem assim fazer com que o Cruz Maltino possa enfim mudar de fornecedora de material esportivo após um longo período com a Capa. A escolha da fornecedora de material esportivo é algo muito comentado no Vasco já há bastante tempo, tendo em vista que os torcedores vislumbravam também a busca do Vasco por uma nova fornecedora de material esportivo. Inclusive, algumas empresas já passaram a despontar e foram visualizadas como os potenciais substitutos da Capa. Destacam-se elas a Puma, a Umbro, que também já passou pelo Vasco, e a Ledia, essa um pouco mais nova e que o torcedor pouco conhece. Entre essas três, a Puma, gigante no mundo esportivo, representa uma opção de mais peso para o Vasco, que é também uma marca alemã que poderia trazer para o clube ainda mais modernidade, além também de fazer com que o Vasco estivesse buscando valores mais altos em relação ao que recebe da atual patrocinadora de material esportivo. Com a abertura da janela nacional, é neste momento que o Vasco vai buscar atacar um pouco mais aos talentos que conseguiram se destacar nos campeonatos estaduais e buscando reforçar principalmente seu elenco com jogadores que se encaixam nas possibilidades da janela doméstica. Precisamente, o meio de campo, esse será o grande foco do Vasco antes do início do campeonato nacional. Nesse cenário, dois nomes que se destacam na lista do Vasco como alvos para a posição de volante, sendo o primeiro e prioridade Marlon Freitas do Botafogo, apesar também de ter uma situação um pouco mais difícil, mas o Vasco já tem também traçado uma outra alternativa, Kaique do Juventude, que conseguiu ter um desempenho bem destacante no Campeonato Gaúcho e que desperta o interesse não só do Vasco, mas de outras equipes do futebol nacional e também de fora do país. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.